Oi, pessoal, sejam todos muito bem-vindos à nossa aula inaugural, nossa primeira aula da Academia Eureka, porque descobrir é divertido. É isso que nós queremos com a Academia Eureka, proporcionar descobertas de uma forma bem divertida, de uma forma aplicada e de uma forma que sejamos capazes aí de entender alguns conceitos de várias ciências como matemática, química e física. Sejam todos muito bem-vindos, tá bom? À medida que nós formos tratando dos assuntos, entrem aí no nosso canal, Academia Eureka, deem suas sugestões, façam seus comentários e vocês vão nos ajudar a dar continuidade nesse intuito nosso de levar conhecimento adiante, tá bom? Inicialmente começamos com um tema muito utilizado na matemática, na física, que são os vetores. Inicialmente, nós não temos aqui hoje o objetivo de trazermos os principais conceitos dos vetores. Nós queremos trazer, primeiramente, onde nós vamos aplicar os vetores, quais são suas principais aplicações, e depois, nas futuras aulas, nós vamos entrar, então, nos conceitos básicos desse instrumento chamado vetor, que pode ser utilizado em tantas ciências aí como nós vemos, tá? Inicialmente, para onde você vai? Nós podemos ver aí uma primeira aplicação dos vetores. Para onde você vai? Normalmente ou usualmente, nós temos essa pergunta que acontece com frequência na nossa vida. Eu chego num determinado ponto, não sei para onde eu vou. Aí eu vou chegar e pedir uma informação para alguém. Os vetores podem nos ajudar nesse sentido. Como? Quando eu tenho alguém que me orienta com relação a uma direção ou com relação a um sentido, eu tenho aí nada mais, nada menos do que uma aplicação de um vetor para me mostrar direções e sentidos para onde caminhar. Então, eu tenho uma primeira forma de aplicação dos vetores. Em seguida, um exemplo bem interessante que nós temos aqui, um saca-rolhas. Um saca-rolhas nada mais é do que um instrumento onde eu utilizo forças nesse instrumento para tirar uma rolha de uma garrafa de vinho, por exemplo. Então, nós temos aqui um saca-rolhas cuja força está sendo aplicada diretamente na rolha, porém de uma forma indireta, com duas forças aplicadas pela mão, fazendo com que essa rolha seja extraída depois por meio de uma força 3 dessa garrafa. Então nós temos aqui nada mais, nada menos do que forças que são grandezas vetoriais que são aplicadas em um instrumento para uma determinada atividade. Outra aplicação dos vetores, o bom e velho conhecido estilingue aí, ó. Aqui nós temos uma criança utilizando um estilingue para arremessar um objeto a uma longa distância. Nós vemos aqui nesse exemplo um diagramazinho com as forças que são aplicadas em um elástico, uma gominha, para ser aplicada depois, posteriormente, a um objeto que vai ser lançado e que vai que vai ser atirado com uma grandeza proporcional a essa força resultante que nós vemos aqui no final da figura. Então, o bom e velho estilingue é um outro caso de aplicação aí de forças de grandezas vetoriais, ou o que nós estamos tratando aqui hoje como vetores. Nesse caso da construção civil, já temos alguns casos bem aplicados, já aqui para exemplificarmos, onde um dos principais usos ou principais aplicações dos vetores se encontra justamente na construção civil. Nós temos aqui duas máquinas representadas nessas imagens, que são chamadas de bate-estacas. Por meio dessas máquinas bate-estacas, nós conseguimos cavar grandes buracos aí para a construção das estacas que vão ser sustentação de prédios, de estádios, de casas. Então, essas estacas, por meio dessas forças que são aplicadas nessas estacas aqui que nós vemos, proporciona a possibilidade de construirmos as estacas de concreto para dar sustentação às obras. Aqui nós temos dois casos interessantes. Um primeiro relacionado inicialmente aos guindastes. Esses guindastes que nós vemos aí com frequência em grandes obras. Então, esses guindastes são casos típicos de aplicações vetoriais para levantarmos bens, objetos de uma altura baixa para uma altura muito alta. Um caso aqui é parecido, que também poderíamos tratar como guindaste, mas eu poderia associar isso com essas torres de energia também, essas torres de energia de distribuição de energia elétrica que nós vemos aí em autoestradas, nós vemos em avenidas principais de cidades. Aqui nós temos, então, casos em que forças vetoriais, grandezas vetoriais estão constantemente aplicadas. Outro caso interessante, que coisa triste esse caso.
Quem não passou por uma situação como essa, de ter que empurrar um carro porque acabou a gasolina ou porque estragou? Aqui nós vemos nada mais, nada menos também do que grandezas vetoriais sendo aplicadas de forma que eu consiga locomover um bem de um lugar para outro. A resultante dessas forças que são aplicadas num determinado objeto vão proporcionar um movimento. E nós vemos isso muito bem visto na física, que é um objeto de estudo desse nosso canal também, num futuro bem próximo. Outro caso interessante de nós vermos a aplicação dos vetores na aerodinâmica. A aerodinâmica, aqui nesse caso, eu não posso tratar simplesmente com aviões. Qualquer veículo que sofra um determinado movimento sofre consequências da aerodinâmica, do atrito proporcionado pelo ar, que dificulta muitas vezes a sua movimentação. Num avião, por exemplo, como nós vemos aqui, são várias as forças que atuam nele. E essas atuações de força, o resultado dessas forças, nada mais é do que resultantes vetoriais sendo aplicadas nesse bem, nesse objeto. Outro caso interessante, olha aí os jogos, o pessoal do sistema de informação. Quem imaginou que o pessoal de programação, de sistema de informação, iria utilizar vetores? Quando nós vamos construir os jogos, nós vemos aí grande aplicação dos vetores para serem aplicados e diretamente gerarem os resultados esperados nos jogos. Então nós vemos aí também formas interessantíssimas de aplicação dos vetores. Por isso que o pessoal de SI hoje estuda muito os vetores para aplicação principalmente nos jogos. Outro caso bacana de nós tratarmos aqui é justamente eletromagnetismo. Tudo hoje, com esse advento cada vez maior de produtos eletrônicos, nós vemos que o eletromagnetismo está inserido em todos os nossos contextos, todos os nossos equipamentos, tudo que existe ao nosso redor hoje consta com ondas eletromagnéticas acontecendo. E tudo isso pode ser muito bem representado e deve ser bem representado para ser calculado por meio de forças de grandezas vetoriais. Por isso que nós estudamos também os vetores ardentemente na física. Tá? Outro caso, aqui nesse não é um caso, sim, mas é uma pergunta que nós fazemos agora. Afinal de contas, o que são os vetores? Essa pergunta não vai ser respondida hoje por nós, ela vai ser respondida na próxima aula, quando a gente começa a definir aí aquelas propriedades que são as principais propriedades de um vetor. Tá? Então, alguns exemplos nós apresentamos hoje para justamente mostrarmos para vocês onde nós vamos aplicar os vetores que nós estudamos hoje. E nas próximas aulas nós vamos ver alguns assuntos específicos sobre vetor. O que nós veremos então? Primeiro, o que é um vetor, quais são as principais propriedades deles, operações que acontecem entre vetores, como que eu posso fazer, por exemplo, uma soma entre vetores, uma diferença entre vetores, produto de um vetor por um escalar. Nós vamos ter condição de ver também ângulos entre vetores. É importantíssimo eu entender como calcular um ângulo entre dois vetores. E isso vai me dar condições de enxergar movimentos de uma forma mais clara. Depois, no segundo momento, nós estudaremos vetores no plano e no espaço. Afinal de contas, todos nós estamos no espaço também e os vetores estariam aplicados nesse sentido também. Por fim, nós veremos aqui três definições muito interessantes, que são produto escalar, produto vetorial e produto misto. Todos esses conceitos que nós abordaremos ao longo dessas próximas aulas são assuntos muito interessantes e que vão ser aplicados diretamente no nosso dia a dia. Tá bom? Então é isso. Obrigado inicialmente pela atenção de vocês. Nas próximas aulas nós nos encontramos novamente. Entrem no nosso canal, ajude-nos a divulgar esse canal da Academia Eureka, porque descobrir é um desafio e ao mesmo tempo é divertido. Tá bom? Contamos com a ajuda de vocês, contamos com o apoio, queremos dar continuidade a isso tudo e dependemos da sua ajuda nesse sentido, tá bom? Se tiver alguma dúvida, algum assunto que queira que nós tratemos aqui nas aulas, por favor, nos apresente, que nós vamos preparar o material com muito carinho para vocês, tá bom? Academia Eureka, porque descobrir é divertido também. Um abraço, até a próxima!